Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Programa este, onde você recebe conhecimentos que vão ajudar vocês a salvar vidas de cães e de gatos, mesmo sem ser veterinário. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karine Henriques, sou médica veterinária e também sou professora da Rede Formar. E eu vou começar falando desse tema, né, da questão da intoxicação por alimento, trazendo um pouco das estatísticas, né, que é o que a gente vê nos atendimentos, que é o que a gente vê nas clínicas veterinárias, que é o seguinte: se eu pegar 100 animais que foram intoxicados, né, 100 animais que sofreram acidentes, né, 100 animais que sofreram acidentes que foram atendidos numa clínica durante uma semana. Desses 100 animais, gente, cerca de 60% foram animais intoxicados, tá? Então, 100 animais acidentados, 60 foram animais que foram intoxicados. E esses animais intoxicados, né, na grande maioria, foram animais que foram intoxicados por alimentos e, para piorar um pouco mais, são animais que foram intoxicados por alimentos pelo próprio tutor. E quer dizer que o tutor foi mauzão, né? Que o tutor ele falou: vou intoxicar o meu cachorro aqui, vou intoxicar o meu gato? Não, né? A maioria foi porque os tutores não sabiam o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, né? Não foi criminal, não foi intencional. A pessoa não sabia, não tinha conhecimento, forneceu, né? O que não era para ter fornecido, o animal intoxicou. Infelizmente, essa intoxicação ou provocou a morte do animal ou provocou sequelas. Qual que é os riscos disso, né? Os riscos da gente não saber, os riscos das pessoas não saberem sobre a importância, né, do conhecimento no geral sobre as intoxicações alimentares, né? Então a gente vai falar agora sobre, se eu não souber, né, se eu não tiver esse conhecimento, o que pode? Isso pode gerar com o meu animal? O que isso pode acarretar? O seguinte, vamos supor que você esteja indo viajar, né? Estou indo viajar para o Nordeste brasileiro, né? Coloquei Nordeste porque é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Fiquei com vontade esses dias, inclusive. Tá com vontade de conhecer o Nordeste, não conheço, não sei nada sobre o Nordeste, né? E vamos supor que você vai numa praia e essa praia, ela tem muitos tubarões, né? Uma praia que tem um risco muito grande de tubarões, né? Que eu estava até comentando com a menina que trabalha comigo na escola que eu tenho muito medo de tubarão, né? E tem lá muitos tubarões. Só para vocês entenderem a analogia. Eu não conheço. Se não tiver placa, eu vou entrar. As chances, né, de eu sofrer um acidente vai ser muito maior, porque eu não tenho conhecimento, eu não sei de nada, não tem nada me avisando, não tem nenhuma sinalização, então a chance de acontecer alguma coisa é muito grande. Agora, se eu tiver o conhecimento, né, eu sou moradora, por exemplo, eu já tenho conhecimento a hora que aquela região ali não pode, a água é de tal forma, não sei como que funciona, tá? É só um exemplo, né? Ou se tiver sinalizações, tiver placas, tiver alguma coisa indicando, eu não vou entrar e as chances de eu sofrer um acidente vão ser menores, né? E eu trouxe toda essa história do Nordeste, não é para vocês me convidarem para ir para a casa de vocês, quem mora aqui no Nordeste, não, tá? É claro que eu vou aceitar o convite caso alguém me faça. Porém, depende. Que é o seguinte, se você não souber, né? Você não souber quais alimentos que são tóxicos, quais são os riscos, como que acontece, você vai continuar dando, você vai continuar fornecendo, né? E esse é o grande problema. A maioria das pessoas não sabem quais são os alimentos, não sabem as intoxicações. Os alimentos, né? A maioria são de origem humana mesmo, alimento que é feito para gente. E na embalagem, por exemplo, na embalagem de um chocolate, não vai estar lá escrito, não fornecer para cães e gatos. Não vai ter, né? Lembra lá da praia, se não tiver placa, eu não vou saber.
e eu vou acabar entrando. Então, tem um risco de ter um acidente. Aqui é a mesma coisa, né? Então, assim, não saber disso, não saber sobre intoxicação alimentar no meu cão ou no meu gato, vai deixar o meu animal exposto a esse tipo de acidente o tempo todo. Por quê? O tempo todo na minha casa, ainda mais eu que como demais, tem comida, tem alimento, o tempo inteiro. Se eu não souber os riscos, acaba que eu vou deixar o meu animal exposto aos riscos. E ainda pior, eu não só posso deixar o meu animal exposto aos riscos, como eu também posso acelerar, posso deixar o animal bem próximo, posso facilitar, né? Porque o seu animal não vai abrir a geladeira para pegar uma coisa que é tóxica, você que vai fornecer, né? Então, não saber esse conhecimento, não saber sobre intoxicação alimentar em cães e gatos, vai deixar o seu animal exposto a ser intoxicado. E, infelizmente, isso pode resultar na morte do animal e isso pode resultar na sequela. E isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, se você quer salvar a vida do seu animal, mesmo sem ser veterinário, você tem que saber sobre intoxicação por alimentos. Você tem que saber quais os alimentos que eu não posso fornecer, o que eu vou observar, né? O que o animal vai manifestar quando ele estiver intoxicado por um alimento e o que eu vou fazer. Eu tenho que saber esses 3 pilares. Só que a maioria das pessoas, elas, é uma coisa que eu ouço muito, elas falam o seguinte: eu não preciso aprender sobre, eu não preciso ter conhecimento sobre nada disso, porque, meu cachorro nem sai na rua, meu cachorro não vai para a rua, o meu cachorro nem passear, eu nem levo ele para passear. Então, não tem essa preocupação do animal sofrer acidente. Mas eu acabei de falar com você que a maioria acontece dentro de casa. E em se tratando de intoxicação por alimento, é o próprio dono que deu, o próprio dono que forneceu. Tá? O meu primeiro paciente, quando eu formei, foi o próprio dono que intoxicou o animal fornecendo cebola. Então, os nossos animais, mesmo eles estando dentro da nossa casa, né? Esse animal, infelizmente, se você não souber sobre isso, não souber sobre intoxicação alimentar, o seu animal não vai estar seguro. Olha aqui para você ver qual que é a definição de segurança, né? Para a gente entender, para a gente parar de falar uma coisa que não é, né? Segurança, né, pelo dicionário, é o estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais, ou uma situação em que não há nada a temer. Aí eu pergunto para vocês têm certeza que na casa de vocês, né, todos os alimentos que tem na sua casa, todos, você tem certeza que todos eles não oferecem risco para o seu animal? Absoluta? Ai, Karina, eu não preocupo porque eu não dou nada para o meu animal comer além de ração. Então, né, 99% das pessoas que falam isso, elas mentem, tá? Porque eu sou veterinária e eu dou. Eles não comem só ração, tá? Além disso, tem os riscos do animal comer quando cai no chão, ou o animal ter acesso, tá? Então, para você falar com toda a convicção que não precisa saber disso porque o seu animal está seguro, você tem que me provar, né? Você tem que me dar certeza que 100% você não sabe, você sabe, né? De tudo que tem na sua casa, o que é tóxico, o que não é tóxico, como que vai manifestar no animal, o que a gente vai ter que fazer para tentar segurar esse animal, né? Aumentar as chances desse animal sobreviver quando ele tiver uma intoxicação. Agora, se você não tiver essa certeza, né, que o animal está livre de perigos, igual a gente acabou de ler, infelizmente o seu animal está exposto sim. Infelizmente o seu animal ele tá exposto, né, e ele está com esse perigo de ser intoxicado por um alimento e muito provavelmente porque você forneceu esse alimento para o animal. E como que eu percebi que a questão da intoxicação alimentar era muito importante as pessoas saberem, né? Eu comecei a perceber logo quando eu formei, que foi o que eu comentei aqui com vocês, né? Que na minha primeira semana eu já atendi um paciente que o dono não fazia nem ideia
que não podia dar cebola para cachorro e acabou fornecendo. E esse animal intoxicou, o dono não percebeu que o animal estava intoxicado, achou que era uma reação normal, né? Demorou para levar e esse animal acabou vindo a óbito. Ou seja, era uma morte que poderia ter sido evitada se a pessoa tivesse conhecimento, se a pessoa soubesse, né, sobre as intoxicações alimentares no geral. Ele não sabia, ele não tinha noção. Porque eu tenho certeza que se ele soubesse, né, ele não iria fornecer, ele nem ia dar. Ou, caso o animal tivesse tido acesso à cebola, ele ia saber o que era para fazer, né? Provavelmente esse animal estaria vivo. Provavelmente esse animal não chegaria ao ponto de morrer e ao ponto do dono ficar com aquele remorso de que foi ele que provocou a morte do animal. Porque imagina só, gente, eu não consigo nem assim mensurar a dor de saber que Catarina ou a Fiona, que são meus cães, venham a morrer por um erro meu, uma culpa minha. Né? Então, é um sentimento muito pesado, é um sentimento que só quem já passou que vai conseguir descrever. Né? Então, é uma coisa que dá para evitar, né? E isso foi o que eu fui percebendo no decorrer da minha jornada como médica veterinária, que era muito comum as intoxicações alimentares e que, na maioria dos casos, era porque o dono fornecia, o dono que dava. E o dono dava não era porque o dono era sacana, né? Era porque o dono estava com dó, o animal estava pedindo, ele estava comendo, o animal estava pedindo, ele ficou com dó, ele acabou fornecendo. Ou ele achou que, eu vou dar isso daqui porque é nutritivo, eu vou dar leite, né? Eu vou dar leite para ele porque leite é muito completo, né? E acabou provocando uma intoxicação nesse animal, né? Sem ter a maldade. Então, se a gente quer salvar a vida do nosso animal, mesmo sem ser veterinário, a gente tem que saber sobre intoxicação alimentar, por quê? Salvar a vida de um animal não é só você saber socorrer esse animal, que é uma coisa que nessas nossas próximas conversas aqui, eu quero colocar na cabeça de vocês que salvar a vida de um animal, mesmo sem ser veterinário, não é só você socorrer o animal, é você não deixar com que o animal sofra um acidente, é você prevenir, né? E isso é muito mais importante do que remediar. Vocês já ouviram falar isso várias vezes, que prevenir é melhor do que remediar. A gente tem que saber prevenir. Mas para saber prevenir, você tem que saber dos riscos, você tem que saber identificar, você tem que saber como que acontece. E para você não deixar acontecer. Por que, então, que é importante, né, a gente saber sobre as intoxicações alimentares? Primeiro motivo da gente saber por que é importante a gente entender sobre as intoxicações alimentares é que eu acredito muito que se você está me assistindo aqui, é porque você, de certa forma, quer salvar a vida de um cão ou gato, mesmo você não sendo veterinário, né? Você sendo um banhista, um tosador, um pai de pet, né? Sendo um dog walker, você tem a curiosidade de querer aprender, né? Então, se você quer aprender a fazer, né? Quer aprender a fazer a diferença na vida de um animal, você tem que saber identificar os potenciais, os riscos, os perigos que o animal sofre mesmo estando dentro de casa. Que é aquilo que a gente falou lá no comecinho, sabe? Da definição de segurança. É o animal estar livre de perigos. E você, como um tutor, como um profissional da área, você tem que aumentar a segurança desse animal o máximo possível. Se você consegue aumentar a segurança desse animal o máximo possível, você consegue salvar a vida dele, através da prevenção. Mas, para isso, você tem que saber intoxicação alimentar, que é uma das intoxicações que mais vão provocar a morte do animal. Um outro motivo da gente saber sobre as intoxicações alimentares é que, como eu falei para vocês no começo, ela é muito comum e é o próprio tutor que faz. E por ela ser comum e o próprio tutor fazer, né? O tutor faz porque ele não tem entendimento. Ele dá o chocolate porque ele não sabe que não pode. Ele dá a banana extremamente madura porque ele não sabe que não pode.
ele dá café, ele deixa o animal lamber, porque ele não sabe que não pode. Então, ou ele vai fornecer, ou ele vai deixar para lá se o animal estiver comendo. Então, por isso que é importante a gente saber, para a gente evitar que aconteça, né? Então, para ajudar, né, para a gente conseguir entender melhor, eu trouxe aqui, tá, 3 dicas que vão, na verdade, 4. Eu aumentei para 4 aqui agora. 4 dicas práticas para vocês entenderem mais, entenderem melhor sobre a intoxicação alimentar. É claro que o tema, né, intoxicação alimentar, é um tema muito amplo, é um tema muito extenso, né? Mas eu trouxe 4 dicas práticas sobre a intoxicação alimentar que vai te ajudar a salvar a vida de cães e gatos, mesmo sem ser o médico veterinário. A dica 1, que é a dica de ouro, tá? É a regra de ouro, é a seguinte: cães e gatos não são gente, tá? Parece óbvio o que eu tô falando? Parece, mas não é. Por quê? Porque a gente, né, dos anos para cá, a gente colocou o animal muito dentro da nossa casa, né? Catarino sobe no sofá, ele tem 50 quilos, gente. Sobe no sofá, tem a papinha bonitinha, vai passear. Fiona já viajou, já foi para viagem comigo, dorme na cama. A gente não fala mais. Eu tenho 2 cães, né? A gente fala o quê? Eu falo o quê? Eu tenho 2 filhos. Ou então, às vezes, né, eu estou em algum lugar, eu falo assim, eu vou embora porque eu estou com saudade dos meus meninos. E a pessoa já imagina o quê? Ela tem 2 meninos. Ela tem 2 não, ela tem filho. Né? Eu tenho, mas são filhos de 4 patas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o fato da gente estar humanizando os animais, né, colocando roupinha, fazendo Instagram para eles, perfil, muitas pessoas confundem, né, essa humanização e acham que eles podem comer o mesmo que a gente. Né? Eu estou fornecendo minha comida, eu vou dar minha comida para ele. E tem muitas correntes, né? Muitas coisas no Google, ficam falando mal, fazendo fofoca, fica fazendo fofoca de rações, que todas as rações são ruins, todas as rações são assim, são assadas, parará e pororô. E essas pessoas começam a inventar moda, sem nenhuma orientação do veterinário, sem nada, sem saber nenhum conhecimento técnico, e começam a fornecer a comida delas para o bichinho. E começa a fornecer arroz, começa a fornecer alguns legumes, e taca cebola, e taca alho, parará e pororô. Isso é perigoso? Por quê? Nós somos onívoros. O nosso sistema digestivo, que é composto por boca, esôfago, né, estômago, intestinos, parará, ele não funciona igual o sistema digestivo de um cão. Que também não funciona igual o sistema digestivo de um gato, né? Então, humano é humano, cachorro é cachorro e gato é gato. Eles não funcionam da mesma forma, eles funcionam de formas diferentes, tá? A gente, o ser onívoro, a gente digere carboidrato com maior facilidade. Cães e gatos, eles têm uma dificuldade maior de digerir, por exemplo, o arroz. Então, a primeira dica prática é essa. É você não fornecer o que você come para o animal, né, sem orientação de um veterinário nutrólogo, que é o veterinário especializado em alimentos para animais. Por exemplo, falei para vocês que Catarina e Fiona não comem só ração, mas eu forneço os alimentos que uma nutróloga, uma veterinária, me orienta a fornecer, né? É claro que eu não estou falando para vocês tirarem do bolso de vocês o valor de uma consulta para fazer uma dieta e paraná e pororô, né? Mas é o seguinte, se você quer deixar de fornecer ração para o animal e quer inventar moda de fornecer uma dieta que você viu na internet, a chance do seu animal ter uma intoxicação alimentar é muito grande, tá? Então, tome bastante cuidado com o fornecimento de alimentos humanos para animais, porque eles não funcionam, o sistema digestivo deles não funcionam igual o nosso sistema, tá? Então, se você quer
salvar a vida do seu cão e gato, mesmo sem ser veterinário. Para de ficar, come um pedaço de pão, dá um pedaço de pão para o cachorro. Toma um iogurte, dá um pouquinho de iogurte para o gato, tá? Então, primeira dica prática é essa. Respeitem que cada espécie tem o seu funcionamento, cada espécie tem a sua exigência nutricional. Ou seja, cada espécie precisa de alimentos diferentes, em quantidades diferentes. Segunda dica prática é: as intoxicações, elas nem sempre, né, intoxicações alimentares, elas nem sempre vão manifestar, né? O animal vai ter sinal clínico, vai ter sintoma de imediato, tá? Então, às vezes, o que a gente ouve do tutor é assim: ah, essa veterinária está querendo meu dinheiro. Sempre dei pão e não deu nada. Sempre dei cebola, comida temperada com cebola e não deu nada. A gente tem muitos casos de intoxicações crônicas. O que é intoxicação crônica? É uma intoxicação que vai começar a aparecer uns problemas no animal, na saúde do animal, daqui a 1, 2 anos. E quando você descobrir, já está numa situação que você vai cair para trás. Na hora do veterinário falar assim: olha, o seu animal está com diabetes, o seu animal está com pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas, o seu animal está com isso e aquilo por conta de erro nutricional, por conta de intoxicação, por conta de alimentos que você forneceu, tá? Então, a segunda dica é essa: não fiquem atrelados que você forneceu um alimento para o animal, se ele não passou mal nas próximas 24 horas, é porque ele não intoxicou, então está liberado. Ah, esse aqui eu posso dar. A Karina falou assim que não podia dar cebola para o meu animal, mas o meu comeu, ó, não deu nada. Ela não sabe de nada. O meu cachorro é o próprio MacGyver. E não é assim, tá? Tem intoxicação que vai começar a manifestar o problema lá na frente e quando o animal já estiver muito grave. Aí vocês podem preparar o tempo de vocês, vocês podem preparar o bolsinho de vocês e podem preparar o psicológico de vocês para tentar recuperar a saúde desse animal, tá? Terceira e a quarta dica prática que eu vou falar aqui são 2 alimentos que você não deve fornecer para o seu cão ou para o seu gato em nenhuma hipótese, tá? Então, são 2 alimentos que a gente não vai fornecer para o animal, só para vocês verem como que é muito presente, né? Na nossa casa, esses alimentos, né? E como às vezes eu não só posso fornecer, mas como eu posso ter um acesso muito fácil para o animal, tá? Que eu tenho até a história para contar para vocês, que aqui em casa coisa aconteceu. O primeiro, que eu já citei aqui, é a cebola. Cebola não pode ser fornecida para cães e nem para gatos, tá? Os animais, eles têm acesso à cebola através da alimentação humana, porque a gente usa cebola para temperar, né? A maioria das pessoas usam cebola para temperar. Ou porque o dono fornece, né? Pega lá a sua comida, mistura lá com a ração, né? E fornece para esse animal, ele tem acesso à cebola e vai ter intoxicação. Tanto a intoxicação que eu falei aqui para vocês, que o animal começa a passar mal na hora, como a intoxicação que o animal começa a passar mal semanas, meses depois, porque todo dia recebe um pouquinho de cebola para intoxicar ele, né? Ou o animal comeu. Porque o que pode acontecer? A pessoa não fornecer a cebola para o animal, fazer aquele bife, aquele fígado, sabe? Com bastante cebola, bem gostoso, assim, aquele fígado com muita cebola. A pessoa come o fígado e joga a cebola no lixo. Aquela cebola vai estar com cheiro de fígado. E esse animal pode mexer no lixo e pode comer a cebola inteira, que está com gostinho de carne. Tá? Então, dei 2 formas do animal intoxicar por cebola. Uma porque você fornece e a outra porque você joga no lixo e o animal tem acesso. Só para vocês verem que, por mais que você bate o pé e fala que não dá nada além da ração, o seu animal pode se intoxicar mesmo assim, tá? E a intoxicação por cebola, ela é muito grave, porque ela vai provocar lesões no sangue do animal.
tem uma célula do sangue do animal que carrega oxigênio. E a cebola, ela vai ter uma substância que ela vai romper essa célula que carrega oxigênio. E esse animal vai ter dificuldade de oxigenar todo o seu organismo, todo o seu sistema. Tá? Então, é uma intoxicação extremamente grave. Além disso, a intoxicação por cebola pode provocar hemorragias. O animal pode ficar cheio de pintinha pelo corpo. Além de outros sinais que podem acontecer na intoxicação por cebola, como vômito e diarreia. O segundo alimento, que é a nossa quarta dica, é o alimento que eu confesso que deve ser o que eu mais tomo, tá? Todos os dias. Inclusive, eu tenho que diminuir por conta de gastrite e ansiedade, que é o café. A gente tem café em casa, né? A maioria das pessoas tomam café. E algumas pessoas tomam muito café. Algumas pessoas tomam bastante café, tá? O café, ele é muito tóxico para cão e para gato. Karina, quem que vai dar café pro cachorro, pelo amor de Deus? Dá. Por incrível que pareça, gente, sério, o veterinário tem muita história para contar para vocês. De pessoas que fornecem de tudo para os bichinhos. Então, tem o tutor que fornece o café e tem aquela situação em que o café cai no chão, o animal viu cair no chão, vai lá e lambe. E tem gente que ainda pensa assim, ele lambeu o chão, que bom, não preciso limpar o chão, ele limpou o chão para mim, que bom, tá? E dessa forma acaba que o animal se intoxica. E sabe qual é o perigo do café? Que o café ele pode vir adoçado. E o açúcar também é tóxico. Então, a intoxicação por café ela pode ser dupla, tanto pela cafeína quanto pelo açúcar. E a cafeína presente no café, ela vai acelerar demais o animal. O coração do animal pode acelerar muito, ficar muito rápido. O animal pode ficar muito agitado, muito elétrico e pode ter um episódio de convulsão e pode ter uma parada cardíaca por conta de café. Então, eu trouxe aqui 4 dicas práticas para vocês. A primeira é, a gente não fornece alimentos para os nossos animais baseados no que a gente come, porque o nosso corpo não funciona igual ao de um cão, que não funciona igual ao de um gato. A segunda dica prática é que nem sempre as intoxicações vão provocar sinais no seu animal de imediato. Pode demorar semanas, pode demorar meses. A terceira dica é não forneça cebola para o animal. Comida temperada com cebola. Não forneça comida, né? Mas fornecer com cebola é pior ainda. Não há nada tão ruim que não possa piorar. E a quarta dica é não forneça café para o animal e se deixar cair no chão, limpa para esse animal não tomar esse café. Se jogar a borra do café no lixo, toma cuidado para o animal também não ter acesso à borra, tá? O intuito dessa nossa conversa aqui, né, desse nosso retorno, desse nosso bate-papo, era que vocês entendessem que para você conseguir salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário, você tem que saber identificar quais são os potenciais riscos que o seu animal pode estar exposto. Mas para você identificar os riscos em potenciais, você tem que conhecer eles. Se você não conhece os riscos, eles ficam lá. E muitas vezes os riscos ficam disfarçados de coisas boas. Você pode fornecer, eu não vou dar essa ração ruim, não, vou dar arroz. Vou dar arroz temperado com cebola. 2 tóxicos de uma vez só. O arroz pode provocar diabetes, a cebola pode intoxicar, tá? Então, esse é um assunto extremamente importante para você conseguir, né, melhorar a segurança do animal, aumentar a segurança do seu animal. Não só, tá? Conhecer sobre intoxicações por alimentos, mas conhecer todos os outros. Conhecer intoxicações por medicamentos, intoxicações por plantas, tá? Que eu prometo que em uns outros vídeos eu vou trazer para vocês também aqui a importância de saber sobre intoxicações por medicamentos, por plantas, né? Então, nos nossos próximos vídeos, a gente vai trazer mais esse bate-papo para vocês conseguirem identificar os perigos e começar a reduzir o perigo aí para o seu animal
ficar da forma mais segura possível, tanto ele dentro de casa, quanto ele passeando com você, e quando você for deixar ele no estabelecimento, você poder cobrar, né? Se o seu animal também está seguro quando ele não estiver próximo de você. Meninos, então o que eu tinha para conversar com vocês era isso, tá? Vou pedir para vocês inscreverem no canal. Se você tem alguma pessoa que também tem curiosidade, né, de saber sobre esse assunto, de melhorar um pouco as chances, melhorar o cuidado do animal, né? Porque ter um cão, um gato, não é só dar ração, não é só dar água, a gente tem que manter esse animal seguro, é nossa tutela, é nosso dever manter esse animal em segurança. Você compartilhe esse vídeo, né? Ativa o sininho, porque agora a gente vai voltar com tudo nesse canal aqui para trazer para vocês o máximo de conhecimento possível, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Outra dica, que seria a quinta, tá? Compre um caderninho para vocês seguirem a gente aqui no YouTube e ir anotando todas as informações que a gente passa para vocês. Vocês vão ver o tanto de coisa que vocês vão aprender e o tanto de coisa que ainda tem para aprender, porque sempre tem alguma coisa nova, sempre a gente está passando alguma coisa diferente aqui para vocês, tá? Se tiverem dicas, tá? Temas que vocês queiram que a gente traga aqui para vocês, deixa aqui no comentário. Eu quero que fale sobre aranha, eu quero que fale sobre isso, eu quero que... eu vou viajar com o meu animal, como é que eu faço para o meu animal viajar com mais segurança? Como é que eu faço para saber se o pet shop está seguro ou não? Então, deixa aqui para a gente nos comentários que a gente grava um videozinho para vocês, tá bom? Então, quem tiver gostado, deixa um like aqui, deixa um comentário. Quem tiver dúvida, deixa aqui também, que eu respondo a todo mundo, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.